Olá, internautas! Tudo bom com vocês? Eu me chamo Fabiana, eu sou PCA, professora coordenadora de área de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias no Colégio Estadual Buriti, uma escola jovem em ação de tempo integral. Vim aqui hoje para mostrar para vocês um pouquinho do trabalho dos nossos alunos nesse ano de atividades remotas. Quero mostrar para vocês também como eles fizeram o levantamento sobre a produção, a distribuição, toda a forma de comercialização das vacinas contra a Covid-19 neste momento de pandemia. Nossos professores também vão falar um pouquinho sobre isso. Quem são os nossos professores? Professora Fabiana Bezerra, de Biologia e Química, e o professor Gessivan, de Física. Agora eles vão falar um pouquinho para vocês sobre como é a atuação deles na escola. E mais à frente, os nossos alunos demonstrando do que eles são capazes. Muito obrigado e não saia daí! Olá, caros ouvintes. Sou o professor Gessivan Garcia e atualmente ministro aulas na disciplina de Física. Na nossa escola estadual Buriti, o programa Jovem em Ação reforça o compromisso da escola com a formação integral dos estudantes, em contribuir para um desempenho no projeto de vida e na preparação do estudante para um futuro melhor. Estimular a participação da juventude na esfera política, social, econômica e cultural. Olá, eu sou a professora Fabiana Bezerra, trabalho com as disciplinas de Biologia e Química. Dentro dessas disciplinas, a gente trabalha também as práticas experimentais, que são disciplinas aliadas a esses componentes curriculares. Nossa escola também tem eletiva, é onde os alunos escolhem a própria temática que eles desejam estudar durante o ano letivo. Então, a Escola Jovem em Ação, ela trabalha com todo o desenvolvimento sociocultural desses alunos, ou seja, não está trabalhando apenas o desenvolvimento cognitivo, e sim, estamos trabalhando uma formação completa de um cidadão. O nosso trabalho, nossa ação, ela foi realizada com alunos do primeiro e do segundo ano do ensino médio. Olá, eu sou Náshila Ludmila, estudo no Colégio Estadual Buriti, primeira série. Eu vou falar os pontos positivos da vacina Moderna. A Moderna está sendo fabricada em Cambridge, nos Estados Unidos. Tem a eficácia de 95% contra o vírus da Covid-19 e o que aumenta a confiança de que a vacina pode acabar com a pandemia. Na fase 3, os testes clínicos envolveu 30 mil pessoas nos Estados Unidos, metade recebendo 2 doses da vacina com um intervalo de 4 semanas, e já o restante recebeu placebo. A análise da Moderna foi baseada nas primeiras 95 pessoas a desenvolverem sintomas de Covid-19. Apenas 5 dos casos ocorreram em pessoas que receberam a vacina e outros 90 casos foram em pessoas que receberam o placebo. Os dados mostram que houve 11 casos graves de Covid no estudo, porém nenhum ocorreu em pessoas que foram imunizadas. Ou seja, com base nisso, já temos a certeza quanto à eficiência contra a eficácia contra o vírus da Covid. Olá, sou a aluna Zaiene, estou cursando o segundo ano do médio e sou do Colégio Estadual Buriti. Irei falar um pouco sobre os pontos negativos da vacina Moderna. A vacina Moderna não conseguiu passar da primeira fase por causar reações diversas nos voluntários. A vacina Moderna até agora registrou efeitos colaterais de gravidade, de leve a moderada. A maioria dos voluntários que apresentou incômodos sentiu fadiga, dores musculares, desconforto nas articulações. Outro ponto negativo é que em 10 anos esta empresa nunca conseguiu criar um produto seguro para ser lançado no mercado. Olá, me chamo Ana Júlia, sou aluna do Colégio Estadual Buriti e curso o primeiro ano do ensino médio. Hoje eu vim falar sobre os benefícios da vacina Pfizer. Desde o início da pandemia, a Pfizer tem atuado para trazer uma resposta terapêutica que ajude a combater a pandemia causada pelo Covid-19. A vacina é dos Estados Unidos e foi a mais rápida a ser aprovada na história. Em parceria com a Biotech, a Pfizer desenvolveu e testou uma vacina de RNA mensageiro sintético que auxilia o organismo do paciente a gerar anticorpos contra o vírus.
pode ser desenvolvida e fabricada mais rapidamente do que qualquer outras vacinas tradicionais e já realizaram 3 fases dos testes no Brasil. A vacina deve ser mantida e armazenada em temperatura de menos 75 graus Celsius por até 6 meses, mas para possibilitar o transporte aos diferentes países ou locais de aplicação, a Pfizer desenvolveu uma embalagem com potência de armazenamento na base de gelo seco. A eficiência da vacina é de 95% e é atingida depois de 1 semana da segunda dose. A Pfizer também anunciou que poderia produzir até 1,3 bilhão de vacinas até o final desse ano. E eles começaram os estudos em animais, testes de toxicidade e os estudos de boas práticas de fabricação. A terceira fase da vacina Pfizer envolveu cerca de 44 mil voluntários, sendo que só metade recebeu a vacina e a outra parte recebeu o placebo como padrão dessa etapa. Quando 170 voluntários tiveram Covid-19, o estudo foi aberto e revelou que 162 das pessoas não tinham tomado a vacina após o placebo. Já a maioria dos vacinados ficou livre do Covid-19. Olá, eu sou a Laís, do 2º ano da Escola Estadual Buriti. Eu vou falar sobre a vacina de Pfizer, que foi criada em Nova York, nos Estados Unidos. Essa empresa tem mais de 50 anos de história e é pioneira na fabricação de antibióticos. Abriga milhares de cientistas focados no desenvolvimento de novas terapias para doenças. Porém, 6 pessoas que tomaram essa vacina tiveram reações alérgicas, idosos tiveram overdose e as reações são muito fortes. Nem a vacina da gripe tem uma reação tão forte assim. Como todas as vacinas, essa tem seu efeito colateral. Olá, sou a Thalia Pinheiro, do Colégio Estadual Buriti, da 2ª série. Irei defender a vacina AstraZeneca. A AstraZeneca é uma vacina desenvolvida pela Oxford, no Reino Unido, em parceria com a multinacional farmacêutica britânica AstraZeneca. A vacina de AstraZeneca usa uma tecnologia mais tradicional do que as do concorrência, que torna mais fácil de armazenar. A estratégia usada é de que um vetor viral não replicante, ou seja, um vírus modificado que expresse proteína do SARS-CoV-19. No caso, os cientistas usaram uma versão enfraquecida do adenovírus, que irá então gerar anticorpos. Testes feitos mostraram resultados positivos em relação à vacina. Em algumas fases dos testes, obtiveram respostas imunes fortes em idosos, com uma eficácia de 70% a 90%. Olá, sou a Daniela do Colégio Estadual Buriti, sou da 2ª série. A Sputnik é uma vacina criada na Rússia. A pesquisa foi feita com 2 grupos de 38 pessoas, pessoas essas que são voluntárias. Aponta que o imunizante não causa efeitos adversos graves e é capaz de induzir a resposta imune, ou seja, a produção de anticorpos, no organismo dos voluntários. E a Sputnik tem mais de 90% de eficácia e ela passou da 2ª fase. Olá, eu sou a Raíssa Nicole, aluna do Colégio Estadual Buriti e curso o 1º ano do ensino médio, e vim falar um pouco dos pontos negativos da vacina Sputnik, desenvolvida pelo Instituto Galileia, Rússia. Apesar dos aspectos positivos, ainda existem pontos para serem avaliados. Os participantes que receberam 2 doses da vacina tiveram efeitos colaterais piores após a 2ª dose da injeção. A proporção de anticorpos neutralizantes mostram-se inferior nos imunizados pela vacina. Parte dos indivíduos da amostragem eram militares, ou seja, tinham a saúde excelente. Pessoas que pertencem a um grupo de risco, a Sputnik pode ser menos eficaz. Outro ponto negativo é que a vacina deve ser armazenada a 70 graus Celsius, o que dificulta o armazenamento no Brasil, pois nossas geladeiras não suportam tal temperatura. Olá, me chamo Marcos, sou aluno do Colégio Estadual Buriti, sou da turma 23.02 e vou falar um pouco sobre o que é a vacina Coronavac. Coronavac é uma vacina contra a Covid-19 que usa vírus inativados. Isso quer dizer que não há presença do vírus vivo na solução, o que reduz os riscos nesse tipo de imunização. Ela foi desenvolvida pela companhia biofarmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. A eficácia geral da vacina ficou em 50,38% acima do mínimo recomendado pela OMS e Anvisa, ou seja, a capacidade de proteção em todos os casos, leves, moderados ou graves.
O estudo concluiu que a vacina é segura, ao apontar que nenhum efeito colateral grave foi identificado. Até o momento, as pesquisas já comprovaram que a Coronavac é segura e produz uma resposta imune. Olá, me chamo Kaique, sou aluno do Colégio Estadual Buriti, do 2º ano, e vou falar os pontos negativos da Coronavac. Ela foi destaque nas manchetes após a paralisação dos testes clínicos no Brasil por causa da morte de um voluntário. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e o Instituto Butantan trocaram farpas numa série de notas e entrevistas coletivas. As agências de laboratório e equipamentos são menores em comparação com as inumerantes que temos até o momento. O maior ponto negativo por aqui está na necessidade de manter as doses numa temperatura de menos 70 graus negativo para evitar que as substâncias percam seu efeito. Na contramão, o outro ponto fraco é a demora. A fabricação exige um rigor elevadíssimo e uma planta industrial mais equipada. A formulação também não rende muito em dose por litro.